Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo sobre esta série, o texto do Novo Testamento, parte 12. Eu já fiz vários vídeos falando sobre este assunto, desde a parte 1 até este atual vídeo. Se você ainda não acompanhou os outros vídeos, indico que você assista-os para que você esteja contextualizado em todas as minhas falas, ok? Então, hoje eu quero falar sobre o Codex Vaticanus versus o Codex Sinaíticos, né? Que são aí considerados os dois melhores e mais confiáveis manuscritos que temos no Novo Testamento. E basicamente toda discussão de crítica textual passa por esses dois manuscritos, em que os críticos textuais dão muita atenção a eles caso eles não tragam alguma coisa. Se os dois não trazerem alguma coisa, então eles já entendem isso aí como praticamente fazendo parte do texto original, certo? Como se eles viessem realmente de uma fonte que viesse o texto original. Pois bem, eu discordo dessa ideia, outros estudiosos também discordam dessa ideia, certo? Que deixa isso aqui bem claro. Existem duas posições. Quem defende a linha de texto crítico, a linha de texto alexandrino, e quem defende a linha de texto bizantino, certo? Hoje eu quero aqui mostrar algumas coisas para vocês que talvez ninguém nunca mostrou, ninguém nunca falou, apenas falaram aí que são os melhores e mais confiáveis manuscritos, né? E aí eu estou analisando vários livros do Novo Testamento. Antes de ontem eu acabei o livro de Lucas, ao olhar ele inteiro, verso a verso, comparando os dois manuscritos. E eu esperei concluir o livro de Lucas para fazer este vídeo, né? Caso eu achasse ali alguma coisa no livro de Lucas para incluir neste vídeo. Beleza? Então eu achei aqui algumas coisas e vamos lá. Mas se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva aí, deixe o seu like. Se você quiser e puder compartilhar, ficarei grato. Caso você queira estudar grego do Novo Testamento ou hebraico do Antigo Testamento ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo, beleza? Na descrição deste vídeo está o meu WhatsApp, a página a página do meu Facebook e também o meu Facebook. Bem, vamos lá. Aqui eu tenho 6 versos, no caso 7, né? 43 e 44. 7 versículos onde o Codex Vaticano ou o Codex Sinaítico eles omitem. Um omite e o outro traz. Se um omite uma coisa e o outro traz, isso indica que alguém está errado, certo? Porque não existe duas verdades, a verdade é uma só. Existe ou não existe isso aqui? Beleza? Então eu tenho, por exemplo, João capítulo 9, versículo 38. Esse versículo aqui ele está completamente omitido no Codex Sinaíticos. Tá? O Codex Sinaítico não traz esse texto. E nem também o papiro 75 ele traz esse texto. Por outro lado, você tem o Codex Vaticano, que também é do século IV. Ele traz o verso inteiro. E o papiro 66, ele também traz o verso inteiro. Então temos, por exemplo, o P66 versus P75. Temos o Codex Vaticano versus o Codex Sinaítico. Então eu tenho o Codex Vaticano versus Codex Sinaítico, papiro 66 contra o papiro 75. A questão é, quem está correto? Esses dois aqui ou esses dois aqui? Esses dois trazem o verso inteiro. Esses dois não trazem. Fato é, alguém tem que estar errado. E se esse aqui está errado, isso significa que eles omitiram uma leitura original. Mas eles são bem antigos. Eu pergunto, a antiguidade, neste caso, passou alguma confiabilidade? A resposta é simples e fácil. Não. A questão é, só esses dois manuscritos omitem esse verso, pelo que eu vi. E se não me engano, o Codex Freirianus ele também omite, tá? Eu não estou bem lembrado, mas ele também omite, se não me falar a memória.
aqui o papiro 66, que é lá do ano 200, e o Códex Vaticanos, né? Ele traz com a grande e vasta maioria dos manuscritos. Bem, aí fica a critério de vocês. Vocês aí analisam, né, se o texto faz ou não faz parte do texto original. Se para você faz, isso significa que o Códex Sinaítico ele não tem uma confiabilidade muito boa assim, como se falam. Porque qual o motivo desse cara arrancar um verso inteiro, né? Ou qual o motivo do cara arrancar o escriba do papiro 75 arrancar o versículo inteiro? Não é verdade? Pois bem, indo para João 16,15, João 16,15, quando eu pego isso aqui, o Códex Sinaíticos também não traz esse versículo, ele omite. Além dele, o papiro 66 também não traz esse versículo. Esses dois manuscritos, eles omitem o verso. No entanto, o Códex B, que é o Códex Vaticanos, ele traz o verso. A questão é, quem tem mais peso aqui? O Vaticano ou o Sinaítico com o P66? Aqui os dois estão unidos contra o Códex B. Quem está com a razão? Vaticano ou o P66 com os Sinaíticos? Fato é também que aqui alguém errou. Ou os caras aqui omitiram, cometeram mais um erro. No caso, se esse texto ele faz parte do texto original, o Códex Sinaíticos, ele comete mais um deslize. Ele omite um verso, depois ele omite o outro. E aí, o que é que você acha, né? Bem, aí eu tenho o livro de João 19, verso 20. O Vaticano traz o verso inteiro, ele traz. Os Sinaíticos não traz. Pois é, o capítulo 9, o capítulo 19, verso 20, está completamente omitido do Códex Sinaíticos. A pergunta é, quem está correto? Sinaíticos ou Vaticanos? São os dois manuscritos, tá? Mas vamos continuar. O João 21, verso 25, ele existe no Códex B, mas ele não existe no Códex Sinaíticos. Detalhe, explicar aqui algumas coisas. Quando você vai, por exemplo, aí no site do Códex Sinaíticos, né? Olhar, por exemplo, esse texto, você vê que esse texto ele se faz presente, mas você nota que ele está em azul, certo? E quando você colocar a setinha acima, ele deixa um aviso: texto omitido pelo primeiro copista. Isso significa que o primeiro copista que copiou esse texto, ele não trouxe isso. O outro copista que colocou a margem do texto e trouxe, certo? Se não me engano, acontece a mesma coisa aqui, ó. Esse texto, ele é colocado à margem, ele não é colocado dentro do texto. Alguém cometeu ali um deslize. Aí eu tenho também o livro de Lucas, capítulo 10, verso 32. Esse texto aqui. Todos esses versos você pode consultar aí na sua casa, beleza? Esse texto aqui, o Códex Sinaítico não traz. Sinaíticos não traz. O Vaticano traz. A pergunta é, quem está correto? Vaticano ou Sinaíticos? Continuando, eu tenho aqui Lucas 22, verso 43, que é aquela passagem lá que diz que um anjo, né, ele veio e fortaleceu Jesus. O Códex B, que é o Códex Vaticano, ele não traz. Por outro lado, os Sinaíticos traz. O verso 44, o Vaticano não traz, nem o papiro 75 traz, mas os Sinaíticos traz. A pergunta é, quem está com a razão? Códex Vaticanos ou Códex Sinaíticos? O que você acha? Você acha que esses dois manuscritos aqui, eles são realmente manuscritos confiáveis para se decidir uma leitura? Olha, a grande maioria dos manuscritos atestam isso.
esses dois atestam outra coisa. Eu vou confiar nesses dois ou na grande maioria? Quando eu digo a grande maioria, não envolve só os manuscritos bizantinos, envolve manuscritos de todas as regiões, Cesareia, Ocidental e até mesmo em Alexandria. Pois bem, fato é que esses versos aqui, um trouxe e o outro não trouxe. A pergunta é, alguém errou, certo? Certo. Ou a ideia, alguém errou. Se alguém errou, como é que o cara ele omite versos inteiros? E mesmo assim, o texto é considerado um dos melhores manuscritos que temos do Novo Testamento. Bem, isso aí fica a seu critério para você pensar e analisar. Aí, novamente, repito o que eu estou falando no final dos meus vídeos. Aí um cara faz um vídeo e diz, olha gente, a Bíblia foi adulterada. Com base no quê? No Vaticano e no Sinaítico, normalmente. Então o cara vai, cita o quase Vaticano. Olha, o Vaticano não tem, o Sinaítico não tem. É os melhores manuscritos do Novo Testamento. Melhor do que? Os caras cometem erro todo o tempo, todo momento, os caras estão ali cometendo erro. E é melhor de que? Me explica esse negócio aí. Porque se o Sinaítico omite aqui, omite aqui, omite aqui, omite aqui, e omite aqui, e o Vaticano traz, alguém errou, irmão. Se alguém errou, como é que ele merece confiabilidade naquele livro? Especificamente em João. Porque quando eu olhei o livro de João, ele foi o livro que eu encontrei mais erros fora o Apocalipse. O Apocalipse ninguém superou ainda. O Sinaítico tem tanto do erro que é absurdo. Mas no livro de João, o papiro 66 erra direto, o 75 comete falhas, omite frases, omite versos, ele faz um monte de coisa. O papiro 66 nem se fala, é um dos piores textos que eu vi na minha vida aqui. O Vaticano também comete vários erros, omite uma coisa, omite frase, deixa a leitura sem sentido. Ou seja, esses manuscritos ele tem uma confusão absurda no livro de João. Não só em João, Mateus eles fazem isso, Marcos eles fazem isso, em Lucas eles fazem isso, em outros livros eles fazem isso. Aí o cara vem medir e usa esses dois manuscritos como uma autoridade, como se fosse uma autoridade suprema para definir o que é original e o que não é original. Eu, após analisar esses 4 livros do Novo Testamento, eu também analisei outros, analisei Judas, Apocalipse, Gálatas, Efésios, enfim, outros livros, mas eu fiquei muito impressionado nos evangelhos. São muitos erros, velho, muitos erros. E nos próximos vídeos eu vou continuar mostrando aqui Codex Vaticanos versus Codex Sinaítico. Espero aí que vocês tenham gostado deste vídeo e até o próximo. Que Deus abençoe você.